Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o Brasil conseguiu reduzir o trabalho infantil em 2011. Mais de 500 mil crianças e adolescentes saíram desta situação. Mas apesar da notícia positiva, a prática ainda é um problema no Brasil. É sobre isso que vamos conversar no fórum de hoje. Eu recebo no nosso estúdio a procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Mariane Josviak, e a pesquisadora e cientista política, Tânia Dornelas. Para começar o programa, vamos acompanhar uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça. Diversão. Essa é a principal palavra para definir a infância. Brincar faz parte do aprendizado dos pequenos. Estudar também, mas nem todos têm a mesma trajetória. Algumas crianças e adolescentes acabam trocando a brincadeira pelo trabalho. No Brasil, trabalhar é proibido para os menores de 14 anos. A exceção é para os adolescentes em condição de aprendiz. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os índices de exploração de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos reduziram cerca de 14% no país em 2011. Em 2009, eram 4,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. 2 anos depois, eram cerca de 3,7 milhões. A queda aconteceu em todas as regiões, com exceção do norte. O trabalho infantil passou de 10,1% em 2009 para 10,8% em 2011. A maior redução ocorreu no Centro-Oeste, passando dos 10,2% em 2009 para 7,4% em 2011. No Brasil, várias ações são voltadas para o combate ao trabalho infantil. Além de projetos nacionais, o Brasil trabalha também junto aos países do Mercosul e da Organização das Nações Unidas. Bem, para começar o programa, vamos definir o que é o que não é trabalho infantil? É considerado trabalho infantil aquele exercido abaixo dos 14 anos, porque a partir de 14 anos já pode ser aprendiz. Agora, se também exercer algum trabalho antes do 16, que não seja na condição de aprendiz, também é considerado ilegal. Ter ou não ter remuneração, nesse caso, não faz diferença. O que faz a situação econômica, normalmente, o benefício econômico do empregador é importante, mas há casos como o trabalho também infantil doméstico, que ele ocorre no nosso país e não há... Pois é, aquele garoto, aquela garota que vai junto com o pai para no serviço na agricultura, não existe remuneração, não existe o patrão, não entra nessa estatística de trabalho infantil? Entra também, porque acho que é importante a gente complementar também, Mariane, que além do que você coloca, existem as piores formas de trabalho infantil, Sim. que é aquelas que você não pode exercer com menos de 18 anos de idade. Uhum. E aí, quando você traz a história do trabalho infantil na agricultura, é justamente isso que acontece. Praticamente todas as atividades hoje que são exercidas dentro da família, no âmbito da agricultura familiar, esses trabalhos são considerados as piores formas de trabalho infantil. Então, aí sim, a gente tem que... Os lixões, então, tem outros tipos. E aí, eu acho que a questão da renda ou não, do rendimento ou não, ele só vai ser mais perverso ou não, só vai tornar o trabalho infantil mais perverso ou não, mas é trabalho infantil. Entendo. Pelo decreto 6481/08, a previsão de quais são as piores formas de trabalho infantil ali é especificado. O que não pode fazer um menor de 18 anos? Trabalho infantil doméstico não pode para menores de 18 anos. E dentre as piores formas, está também a utilização de crianças no tráfico, a exploração sexual e comercial. Então, tem várias figuras assim que são vedadas pelo ordenamento jurídico internacional. E o Brasil, através desse decreto, colocou todas estas formas e acresceu mencionando o que pode e o que não pode. Ou seja, o que é considerado insalubre, perigoso ou penoso para o menor de 18 anos, que daí ele não pode fazer. Curioso que o trabalho doméstico infantil é bem aceito, né? Culturalmente não chama a atenção das pessoas, menores trabalhando como doméstico. Infelizmente. O que aconteceu também no nosso país é que, culturalmente, desde a época da escravidão, se vê crianças trabalhando. Então, na escravidão, depois na época da imigração, os pais tinham muitos filhos para que esses pudessem produzir, principalmente na agricultura. E há a necessidade de se fazer esse rompimento, porque nós estamos num período da história em que não se admite mais essa prática como vinha sendo feito antes.
e como foi dito também, o trabalho infantil familiar, para o fim do censo, ele é considerado. Embora muitas vezes ele possa estar ali só ajudando o pai, eventualmente, que é uma situação, mas o que nós vemos muito na prática é que a criança que trabalha não vai para a escola, a população em geral não percebe, é como se fosse invisível, principalmente no trabalho infantil doméstico, a criança que trabalha. A própria criança pensa assim, eu não tenho alternativa mesmo, porque ela sempre conviveu com isso. Na verdade, se naturaliza algo que não deve ser naturalizado. Né? Porque você tem as fases do desenvolvimento da criança. E na primeira infância, a segunda infância, quer dizer, a adolescência, é um período para que aquela criança, aquele adolescente, ele estude, para que ele se torne um sujeito autônomo, com boas condições educacionais, físicas, para daí ele poder trabalhar. Forçado ainda para exercer. Não está. É um momento de formação das sinapses cerebrais, então ele não está formado suficientemente para poder exercer e ter maturidade. Para este profissional que pega esta criança, na verdade, muitas vezes é mais fácil lidar com essa criança do que com um adulto. Mais barato. Mais barato. Ao mesmo então, sempre tempo, a tem criança, a exploração por trás. A criança ela não vai responder, né, ao empregador. Quer dizer, além de ser uma mão de obra fácil, barata, ela é uma mão de obra maleável do ponto de vista comportamental. Porque o adulto vai falar, a criança vai obedecer. Até porque no Brasil a gente não tem ainda uma cultura de protagonismo juvenil, em que a criança e o adolescente estejam escutados. Isso que foi mencionado pela Tânia, no sentido de que a criança e o adolescente não reclamam. Muitas vezes, nós temos inclusive um site para denúncias. Pode ser feito por telefone, pelo site, no www.mpt.gov.br. A criança não vai fazer essa denúncia. Exatamente. O pai dela não vai fazer essa denúncia. O vizinho não percebe, também não vai fazer essa denúncia. Daí a importância que nós entendemos de atuação de ofício em políticas públicas, atuando diretamente com os municípios. Se a criança é prioridade, ela tem que ser prioridade no orçamento. Então, vamos ver se a criança está como prioridade. O que, infelizmente, ainda não é uma realidade, né, Mariane? Quais são as leis que protegem essa criança? E quais são as penas que podem ser dadas às pessoas que contratam? Trabalho infantil, na verdade, ele não é crime. Ele não está previsto no nosso Código Penal. Então, ele não é considerado um crime. Mas você tem sanções que o próprio Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, fazem, né? E tem a responsabilidade de atuar junto, ou seja, às famílias ou junto aos empregadores, né? E a tentativa, além das multas dentro do Ministério Público do Trabalho, como do Ministério do Trabalho, a possibilidade de enquadramento no crime de maus tratos. Exatamente. Então, há esta possibilidade penal que, quando é o caso, há o encaminhamento para as delegacias do Entre Ministério essas Público Estadual. piores funções que as crianças podem exercer, vocês poderiam citar algumas? Saiu uma lista disso? Qual a importância dessa lista? Quem fez? E, na verdade, é o seguinte, o Brasil, ele ratificou 2 convenções muito importantes da Organização Internacional do Trabalho, que dizem respeito à idade mínima do trabalho e às piores formas de trabalho infantil. Por se entender que, dentre a diversidade de trabalho infantil que existe hoje no Brasil, você tem trabalho infantil que a gente nem discute, a gente não imagina. Por exemplo, trabalho infantil, além do doméstico, nós temos o trabalho infantil artístico, nós temos o trabalho infantil nos esportes, que não é o trabalho infantil de alto rendimento, mas existe um trabalho infantil ali, as escolinhas de futebol. Quer dizer, temos o trabalho infantil nos lixões, que é uma das piores formas. Né? A prostituição infantil, que na verdade ele entra na gama da violência infanto-juvenil, que é também uma das piores formas. O trabalho na agricultura, né? A maioria das atividades. Por quê? Porque agrotóxicos, trabalho pesado, as várias horas seguidas de trabalho, o contato com objetos perfuro-cortantes. Então, tudo isso traz um risco. A agricultura mudou muito. A agricultura familiar, né, tradicional, e hoje. Então, você tem... de tal forma que essa agricultura hoje, ela tem algumas atividades que realmente elas são muito prejudiciais à criança. Então, nós temos várias formas. E o Brasil ratificou essas convenções. E aproveitou este momento da ratificação para explicitar
todas as funções vedadas a menores de 18 anos. Inclusive, nós somos protagonistas nisso. O Brasil é um dos únicos países, né, Mariane, que conseguiu colocar, por meio de um decreto, dar concretude a essas piores formas. Por exemplo, se discutia se o menor de 18 anos poderia ou não trabalhar nas ruas. O menor de 18 anos não pode fazer panfletagem nas ruas. Muitas construtoras colocam, às vezes, o de 16, 17. Não pode. Se ela quer contratar, quer ajudar efetivamente esse adolescente de 14 a 18 anos, contrate como aprendiz, que ela estará ajudando. Por quê? Porque o aprendiz, efetivamente, ele vai ter escolaridade, ele tem que estar na escola, ele vai ser profissionalizado, ele vai estar num programa do Sistema S ou de instituições sem fins lucrativos ou escolas técnicas, e também ele vai estar no trabalho aprendendo a prática com a possibilidade de continuar. Essa queda no número de crianças trabalhando é uma queda significativa? É para se comemorar? Foi muito pequena? Hoje ela não é de se comemorar. O Brasil ele vem, ao longo dos anos, tendo uma queda constante no número de crianças inseridas no trabalho infantil. Só que se você pega o censo de 2000 e você olha o nosso último censo, 2010, é aquilo que você trouxe no início. Foram aproximadamente 500 mil crianças que foram tiradas do trabalho em 10 anos. Uma redução tímida. É uma redução tímida. E se nós continuarmos com essa redução tímida, nós não vamos cumprir com os compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Dentre eles, acabar com as piores formas de trabalho infantil até 2016. Inclusive, nós agora, enquanto a país sede da terceira Conferência Global contra o Trabalho Infantil, que será realizada em outubro, os olhos do mundo vão estar voltados para o Brasil e nós precisamos de realmente repensar como tem sido esse combate, porque embora a Constituição traga que que essa responsabilidade ela é dividida entre sociedade, governo e família, o que existe hoje é uma tendência de criminalização das famílias, principalmente das famílias rurais, com relação ao trabalho infantil, mas, ao mesmo tempo, falta uma entidade governamental, falta uma vontade política do governo em assumir realmente esse tema do trabalho infantil. Já foi, há tempos atrás, um tema que estava inserido na agenda política do país. Hoje, já não tem tanta prioridade e alguns tipos de trabalho infantil, inclusive das piores formas, como no caso dos lixões, era um trabalho infantil que perfeitamente já poderia ter sido erradicado. Doutora Tânia, vamos fazer o seguinte, então vou para um rápido intervalo, eu gostaria de saber depois como deveremos atacar esse problema tão sério no nosso país. Não sai daí, o Fórum volta em instantes. Estamos de volta ao Fórum. O tema do programa de hoje é o trabalho infantil. Eu acho que o que deve ser perseguido seria chegar ao número 0. Mas essa queda que nós tivemos de menores trabalhando, se não é significativo, o que pode ser feito para se mudar esse quadro de uma forma imediata, a curto prazo? A necessidade da mudança cultural, das pessoas entenderem a importância de que o jovem tenha oportunidade, se ele tem acesso ao Bolsa Família, se ele está incluído no PET, tem ações socioeducativas, se ele vai efetivamente à escola, é bem alimentado. A corrupção também é um elemento que desfavorece, porque a corrupção tira recursos que poderia ser aplicado nessa área, e isso nós comentamos com relação a cada município. E a visão do próprio prefeito, a visão de que a criança é um ser, o adolescente é um ser que merece ser protegido, e que ele está numa função pública também com este objetivo de proteção. Então, ele tem que resguardar o máximo para esta criança, para esse adolescente, inclusive com escolas em período integral. Então, o fortalecimento de escolas em período integral, rendas mínimas, evitariam que nossas crianças continuassem a trabalhar. E o pior, como nós já falamos aqui, são efetivamente, como descrito no decreto da lista TIP, das piores formas de trabalho infantil, a criança que é utilizada como é explorada sexualmente e comercialmente, em regiões de fronteiras, em regiões onde há uma grande concentração,
masculina, muitas vezes acontece também. E o tráfico de drogas. Eu gostaria de mencionar essa situação porque se fala muito na redução da idade penal. Nosso país não está preparado para reduzir a idade penal. Por que não? Porque nós temos uma situação de que nossas crianças não são atendidas da forma que deveriam ser. Então, nós temos que protegê-las. Os excessos eventuais cometidos por adolescentes, assim como são cometidos por adultos sociopatas, não justifica a redução da idade penal. Justifica, sim, que esse jovem, este adolescente, fique num regime diferenciado. Um dos motivos de se ter essa dificuldade para reduzir o trabalho infantil seria uma legislação ineficiente? Não, eu não acho que nós tenhamos uma legislação ineficiente. O que eu acho é que realmente você combater o trabalho infantil não é um simples, não é simplesmente combater o problema do trabalho infantil. O trabalho infantil, na verdade, ele é uma causa de uma série de dívidas históricas que o país tem, seja na área rural, seja na área urbana, e que só vai ser sanado com políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, ao mesmo tempo de famílias que consigam compreender os impactos da inserção precoce dessa criança no trabalho. Porque, por exemplo, no caso da agricultura, e aí eu trago muita questão do campo, porque é um tema que praticamente não é discutido. Então, infelizmente, hoje ainda nós temos milhares de crianças que moram nas áreas rurais, que trabalham e que são invisíveis para o Estado, porque são áreas onde não se chega a políticas públicas. Quando chegam, essas políticas públicas ainda não conseguem atender a demanda existente. E aí eu gosto de trazer um exemplo, porque só para a gente refletir um pouco. Quando se fala em combater o trabalho infantil no campo, o trabalho infantil na agricultura familiar, o que você percebe? Qual a melhor forma? Nós, enquanto CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que discute diretamente o trabalho infantil na agricultura, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é um espaço de articulação e proposição de políticas públicas em âmbito nacional e que tem um papel protagonista nesse debate. Quando você traz para esses espaços o debate do trabalho infantil, a gente sempre traz aliada a questão da educação, certo, Mariane? Sim. Por quê? Porque a gente entende que a educação é que vai conseguir fazer com que você tenha um desenvolvimento rural sustentável, que você tenha um desenvolvimento urbano, né? Mas que seja um desenvolvimento, que ele seja um desenvolvimento persistente. Mas para isso a gente precisa de políticas que sejam estruturantes, e não só políticas que sejam assistencialistas. Então, acho que todo o debate gira em torno muito da questão das políticas públicas. Essa situação uniforme no país inteiro, ou o trabalho infantil é diferenciado por regiões? Há uma diferença por regiões, conforme apontou o último censo, mas o que se nota é que há sempre um elemento, trabalho na agricultura, trabalho nas ruas, em semáforos, essas coisas assim, como na panfletagem. Há uma repetição, só que há uma diferença de números. Mas principalmente na agricultura, né? Na agricultura você encontra regiões em que o trabalho infantil, ele realmente é consequência de uma situação, de uma realidade de ausência de renda da família, e que aí a família acaba incorporando aquela criança, aquele adolescente no trabalho. E há aquela situação também que o trabalho infantil é causado por uma questão cultural. Sim. Eu trabalhei, meu pai trabalhou e meu filho vai trabalhar. Que acontece bastante nos estados do sul, né? Exatamente. Esta percepção. Mas, se não me engano, no norte foi onde houve um aumento, né? Segundo segundo o censo, sim. Normalmente o trabalho infantil está associado à pobreza. Então é isso que tem que se combater. Exatamente. Escolas integrais, renda familiar, porque senão ele vai continuar existindo. E pelos índices, aliás, pela verificação, por exemplo, de presídios, se nós formos verificar, muitos dos que estão ali nos presídios foram trabalhadores infantis. Exatamente. Então, qual é efetivamente, hoje, o que ele ganha começando a trabalhar cedo? Então, esse elemento cultural tem que cair, porque nós estamos defasados historicamente.
Nós não precisamos mais que nossas crianças trabalhem, nós precisamos que nossos adultos trabalhem. Quais são os programas e ações que existem de sucesso para a erradicação do trabalho infantil? Olha, em 96, o Brasil teve um grande avanço, que foi quando se criou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Durante muito tempo, inclusive o PET foi criado para combater principalmente o trabalho infantil ali nas áreas rurais. Era o sisal, eram as carvoarias, enfim. Teve um sucesso muito grande. Naquele dado momento histórico, ele realmente foi um programa que fez a diferença. A partir do momento que ele foi incorporado pelo programa Bolsa Família, ele se fragilizou. Hoje o programa PET, ele precisa ser revisitado, ele precisa ter ele precisa ser repaginado, porque hoje ele não atende nem área urbana nem área rural. Ele, na verdade, precisa de um novo corpo. E, assim, inclusive os dados do censo, eles mostram isso. Quer dizer, nós conseguimos ter redução significativa de trabalho infantil durante o período, e agora essa redução está muito lenta. Ou seja, as velhas estratégias não vão servir para resolver os velhos problemas. Nós vamos precisar de estratégias novas. Eu acredito que é uma das estratégias, inclusive, versadas pelo próprio Ministério Público, pelo Fórum, a possibilidade de escola integral. Mas não a escola integral que ele vai fazer a mesma coisa de manhã e a mesma coisa de tarde. É uma escola integral na qual de manhã ele está na escola, à tarde ele vai ter um atendimento especializado. Vi já numa cidade, que é a cidade de Toledo, no Paraná, oficinas, onde se faz assim, ele fica 50 minutos em cada oficina. Ele tem violão, ele tem esporte, ele tem artes e também um acompanhamento pedagógico para fazer lição de manhã. Se esse adolescente, esta criança, além de ter esse atendimento integral, com lanche, merenda escolar, etc., almoço, além disso, ele for beneficiado por uma bolsa específica, acredito que daí nós chegaremos lá. É necessário esse incentivo, porque ele passando o dia inteiro na escola, o que o pai pensa é que um a menos para ajudar ele na agricultura, por exemplo, no caso da agricultura. Um a menos para ajudar em casa. Sim. Tinha que ter uma forma de compensação, que pode ser perfeitamente a bolsa, né? Que já existe a Bolsa Família, né? Mas que muitas vezes, agora com a inclusão da busca ativa, de ir atrás das famílias, principalmente no campo, eu acredito que deva melhorar um pouco. Porque senão eles não vão atrás, às vezes. E muitas vezes não vão atrás porque sempre houve um histórico de se criminalizar a família. Então, você vai criminalizar a família? Óbvio que a família não vai. Falar, não, eu tenho criança trabalhando. E isso é um dos motivos que fragilizou o Bolsa Família, porque dentro do cadastro único, se aquela família ela não admite que ela tem uma criança que trabalha, ela não vai receber o PET. Mas, por outro lado, se ela admite que trabalha, e aí voltando para a área rural, eu acho que é legal a gente fazer esse contraponto, a gente voltando para a área rural, se ele recebe o PET, ele obrigatoriamente tem que cumprir as ações de fortalecimento de vínculos que ocorrem no contraturno. Aí a pergunta é, uma criança que acorda às 5 horas da manhã para ir para a escola, pega um transporte que nem animal poderia ser carregado nesse transporte, demora 2, 3 horas para chegar na escola, pela manhã. Então, se ela sai meio-dia, ela vai chegar lá pelas 2 horas da tarde em casa. O transporte escolar, ele não vai poder levar essa criança novamente para a sede no município para participar dessas ações socioeducativas. Ela teria que Olha ficar só a dificuldade que é você discutir trabalho infantil no campo. Eu gostaria apenas de citar também a situação de fronteira. Exatamente. A tríplice fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil, lá tem um problema sério de trabalho infantil, que as crianças do Paraguai, de 4 ou 5 anos, vêm para o Brasil vender produtos. Exatamente. A assistência social leva para o consulado devolve para o Paraguai, eles voltam para o Brasil. Leva para a Polícia Federal devolve e voltam para o Brasil. Então, por que não fazemos um plano entre os municípios, principalmente do Brasil, Foz do Iguaçu e Cidade-Dão Leste, um plano integrado para quê? Vamos atender estas crianças. Nós vimos o crescimento do Paraguai, ele foi um crescimento pequeno. Então, vamos atender
Ah, o Brasil não tem dinheiro? O Brasil tem dinheiro. O Brasil pode atender como um todo, se diminuir corrupção também. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da Procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Mariane Josviak, e a pesquisadora e cientista política Tânia Dornelas. O fórum vai ficar por aqui, mas se você gostou do programa, você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é forum@stf.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá.